Registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. A pergunta de hoje é sobre a alteração do sobrenome. Perguntaram-me: professora, em escritura de união estável, os interessados podem passar a utilizar o sobrenome um do outro como ocorre com o casamento? Eu respondo: na verdade não, tá? Tenho só uma observação antes da resposta que eu queria fazer. É que nós não podemos chamar, eu até alterei aqui para fazer a pergunta, para ler, né, a pergunta, mas quando me enviaram, disseram o seguinte: escritura de união estável, os nubentes podem alterar os seus sobrenomes. Nós não falamos de nubentes quando a situação é de união estável e não de casamento. Nubentes só as pessoas que estão em processo de casamento, tá? E após o casamento são cônjuges. Em relação aos companheiros de união estável, nós podemos chamar de companheiros, de conviventes, mas de cônjuges não, tá? E em relação à sua pergunta, pode ser feita a alteração do sobrenome em função do início de uma união estável ou de uma declaração de união estável, ou seja, ao confeccionar uma escritura pública, é possível que se faça essa alteração do sobrenome? Gente, mais uma vez, sempre ressalvando as questões normativas estaduais, ou seja, eventual norma estadual do Tribunal de Justiça do estado em que você esteja atuando, em que você resida, né? Se tiver alguma disposição específica lá, isso não se aplica. Se lá no seu estado tiver alguma disposição específica, nós temos que considerar essa disposição específica. O que eu vou responder aqui é norma geral, inclusive fundamentada na Lei de Registros Públicos, tá? Vejam só, o artigo 57 da Lei de Registros Públicos, ele fala das alterações do sobrenome, e no parágrafo 2º vou ler para vocês: a mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com homem solteiro, desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivo ponderável, poderá requerer ao juiz competente que no registro de nascimento seja verbado o patronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios de família, desde que haja impedimento legal para o casamento decorrente do estado civil de qualquer das partes ou de ambas. Então, nós temos várias observações aqui. A primeira, que tem que ser judicial. A segunda, que nós vamos ter que fazer uma leitura ampliando essa situação aqui, porque fala que essa alteração vai poder ser feita apenas no registro de nascimento. É importante a gente considerar que, dependendo do estado civil, vai ter que ser feito no registro de casamento, né? Essa alteração. Porque se a pessoa tiver impedimento para um novo casamento, mas se esse impedimento foi em relação ao estado civil por ter sido anteriormente casada com outra pessoa, ou divorciada, etc., ainda não divorciada e nem viúva, nessa situação nós teremos que fazer a alteração no registro do casamento em primeira mão e depois no de nascimento. Outra consideração que nós não podemos esquecer, que tem que haver, claro, impedimento legal para o casamento, tem que ser motivado e tem que ser numa situação excepcional. E excepcionalidade aqui normalmente é o fato de estarem impedidos para o casamento, ou pelo menos um deles tem que estar impedido para o casamento, tá bom? Então é isso aí, espero vocês no nosso próximo áudio. Beijo e até lá!